Vamos colocar de pé, vamos exaltar, adorar o nome daquele que é digno de louvor. Sejam bem-vindos à casa do Pai, que nós possamos aqui neste momento adorar o Teu santo nome e louvar e prestar um culto racional a Deus. Senhor Deus Pai, seja bem-vindo, ó Deus, neste lugar. Te agradecemos, ó Deus, por essa semana que nós tivemos, ó Deus, de trabalho, de estudo, Senhor Deus, de lutas, de vitórias, Senhor Deus, que nada fugiu do Teu controle, Pai. Te damos graças, ó Deus, por cada um que está aqui, Senhor Deus, aquele que ainda está para vir, que o Senhor cuide da estrada da ida, Senhor Deus, da estrada na volta, e que o Senhor possa estar conosco, ó Deus, que nós possamos cantar aqui, Senhor Deus, aquilo que honra e glorifica o Teu nome, Senhor Deus. Louvamos ao Teu santo nome. Amém. Para Ele meu coração.
Jesus, não há outro igual a ti, Jesus, não há outro igual a ti, Jesus, não há outro igual a ti, Jesus. Boa noite, igreja. Não ouvi. Aí, foi. Deus tem hora que a gente está na tempestade e Ele acalma a tempestade. O barco pode chacoalhar, mas Deus acalma a tempestade. Tem hora que Ele reforça o barco. E você vai enfrentar a tempestade. Se ela não diminuir, o barco vai estar mais forte. E tem hora que Deus vai te ensinar a nadar. Então, quer você esteja enfrentando a tempestade e o mar ainda está revolto, ou o barco não está tão forte, ou Deus está te ensinando a nadar, continue firme, porque é com Ele. Tudo vai muito bem. E a gente tem aqui, como parte da nossa adoração, os nossos dízimos e as nossas ofertas, que é uma forma de falar para Ele: Deus, o que eu tenho é teu, Deus, o que eu sou é seu. E se você estiver preparado aqui no Gasofilácio ou através do transfer.central@yahoo.com, é uma forma de dizer: Deus, pode vir o que for, é Deus que está com a gente, e o que a gente tem é dele, e o que nós somos e oferecemos de volta para Ele através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, do nosso tempo, do nosso talento. Tudo tem que voltar para Ele. Se você estiver preparado, que você possa estar nesse momento adorando a Deus dessa forma. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, 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 eu quero viver algo novo. Oh, oh, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Vamos declarar: Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, 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 eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, 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 quero viver algo novo. O que estás assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma
Tu és poderoso, Senhor. Como nós ansiamos por Ti, ó Deus, nesta tarde, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, na beleza da Tua santidade, ó Deus. Quem somos nós, ó Deus, para ter esse privilégio de adorar o Teu santo nome, ó Deus. Mas por causa da Tua misericórdia, Tu tens nos alcançado. Tu tens olhado por nós, ó Deus. Tu tens nos livrado, Senhor Deus. Tu tens nos ajudado a sustentar-nos, ó Deus, nas nossas deficiências, ó Deus. Queremos te agradecer, ó Pai, pela maravilha, Deus, de poder estar servindo o Teu nome, Jesus. Queremos te agradecer, ó Pai, pela maravilha de podermos estar aqui, ó Deus, na Tua presença, Senhor Deus. Porque um dia, Senhor Deus, o Teu Filho teve que morrer, ó Deus, para que nós podemos estar aqui hoje e ter esse acesso de Te adorar e louvar o Teu santo nome, ó Deus. Santo é o Teu nome, Jesus. Santo, santo é o Teu nome, ó Pai. Queremos te agradecer, ó Pai, por este momento de louvor e adoração, Jesus. Que o Senhor receba, ó Deus, este louvor, essa adoração, ó Deus, diante do Teu trono, ó Deus. Que nós fizemos aqui, ó Deus, foi para Ti, ó Deus, para glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Que agora, Deus, que o Senhor prepara os nossos corações, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, Deus. Que essa Tua palavra, ó Deus, possa entrar em nossos corações, ó Deus. E que nós possamos sair daqui diferente de quem entramos. Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus.
você quer falar como é que foi ontem? Eu acho que ontem foi uma experiência muito boa. A gente teve um chá lá que foi muito gostoso, todas as comidas. O devocional também foi muito importante. A gente falou sobre, eu acho que o versículo mais falado de todos, que é João 3,13. A atividade foi muito legal e foi uma experiência muito boa. E, bem, eu só espero que ano que vem, ou quem sabe, no próximo mês, tem mais um. Você manda nós. Obrigada, Manu. Meninos, irmãos, foi uma experiência muito linda para as meninas ontem. Ainda, quem sabe, logo nós vamos ter algo para as menorzinhas, né? Mas vocês viram, elas aprenderam a mexer com a xícara de chá. Tomaram chá, viu? Elas tomaram chá mesmo, um chazinho, fizeram artesanato, cantaram. Eu quero agradecer ao Ministério de Mulheres da nossa igreja, que já deu até um nome, Meninas com Palavras, e foi realmente algo muito, muito gostoso. Foi gostoso para mim, eu tenho certeza que foi gostoso para as meninas, para os pais. E obrigado aos pais que mandaram, né, as crianças. E quem sabe, Manu, logo, né, tem um outro aí. Quem sabe o chá da primavera, não é verdade? Muito obrigada, meninas. Débora, você gostou? Foi bom? Você quer mais? Foi muito legal, né? Quero. Então tá bom. Cadê a criançada? Mas obrigada ao Ministério de Mulheres, obrigada a todos que ajudaram, aos pais que trouxeram, as meninas que vieram. E realmente foi um tempo muito, muito gostoso. Tiago. Gente, a nossa igreja está recebendo hoje, oficialmente, digamos assim, a nova líder do Ministério Infantil. Mari, vem para cá. A Mari vai estar, a partir de agora, né, trabalhando com as nossas crianças. Eu espero que os pais correspondam, estejam apoiando esse ministério, estejam se voluntariando, ajudando, porque é um ministério importante. Na realidade, se nós olharmos bem, é o presente da igreja, o futuro da igreja. Você viu a Manu falando aqui? Parece uma mini pastora. Ó, logo, Deus está levantando, gente. É assim que nós vamos observando os dons, é assim que a gente vai vendo aqueles que Deus tem levantados. E aqui tem presbíteros, tem diáconos, tem pastores, tem missionários, profetas, né? Ministros de louvor. Olha quantos talentos tem aqui. E é importante, então, que nós, igreja, estejamos apoiando esse ministério. Vamos orar, irmãos, e estenda a sua mão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a gente te pede, em primeiro lugar, para que o Senhor possa estar ajudando, auxiliando, dando sabedoria e ensinando essas crianças, ó Pai. Obrigado pela Mari, pela disposição dela em te servir, obrigado pelas outras professoras, e obrigado, ó Pai, porque o Senhor manda sempre os seus servos, ó Pai, para trabalhar por ti. Apesar de sermos poucos e apesar do trabalho ser grande, o Senhor sempre está provendo e a gente te louva por causa disso. Ajude cada criança, ó Pai, aqui, as que não puderam vir, para que elas possam refletir e aprender e absorver tudo que o Senhor quer ensinar para elas, ó Pai, e que elas possam ser cada dia mais abençoadas, cada dia mais protegidas e cada dia mais, ó Deus, felizes em te servir, que elas possam, assim como a pastora comentou, um dia, ó Pai, serem pastores, missionários, pessoas de influência no governo, pessoas de influência na parte econômica, que o Senhor possa trazer, ó Pai, os teus dons e distribuir através dessas crianças e dos professores também. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E só para dar uma palavrinha rápida, enquanto as crianças acham que vocês podem sair, só agradecendo a Deus pelas orações, pela Rebeca. Hoje não é ainda o dia de contar o que aconteceu ou contar o testemunho, mas como todos sabem, ela foi diagnosticada com diabetes tipo 1 e a gente passou um bocado aí no hospital por alguns dias e ainda estamos aprendendo como que a gente lida com isso tudo. Então, nesse momento, mais obrigado aí em nome da família e pedir para que vocês continuem orando e dizer que
Deus com certeza está com a gente. Mas apesar das dificuldades, Deus nunca falha e não vai falhar agora. Então, obrigado, meu. Gente, só quero registrar também, agradecer, apesar dela não estar aqui, ela está na igreja, mas eu acho que ela está lá na sala, a Bruna, que trabalhou muito com a Isadora e tenha já se disponibilizado a estar caminhando junto com a Mari. Então, a Bruna, ela tem sido assim, esse braço direito, esquerdo, ela tem sido uma serva mesmo no Ministério Infantil. E eu quero... por que a Bruna não assumiu? A Bruna não assumiu o ministério porque eles não têm ainda a certeza do próximo ano, né? O Eduardo e a Bruna, eles estão aqui por um período provisório de estudos e ainda está indefinido. Mas Deus levantou a Mari, louvado seja o nome do Senhor, mas eu não posso deixar de forma nenhuma de registrar aqui o trabalho, a dedicação, o carinho que a Bruna tem tido com as nossas crianças, e eu sei que ela está apoiando a Mari já conversou comigo, olha, a Bruna está ajudando, está sendo o meu braço direito aqui, então quero que fique registrado isso, a nossa gratidão a ela pelo carinho, certo? Vamos ficar de pé um pouquinho para nós lermos a leitura da palavra. Nós vamos estar lendo o texto de Marcos, no capítulo 12, dos versos 35 a 37. Marcos 12, 35 a 37. E eu vou convidá-los a fazermos essa leitura uníssona, ou seja, todos juntos, tá bom? Tá aqui na tela. Vamos lá? Ensinando no templo, da lei dizem que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor e pedimos agora que o nosso coração esteja aquietado. Obrigada pelo testemunho da Tua palavra, que é viva, que é poderosa, e que o Senhor agora, como nós cantamos aqui, que o Espírito Santo possa fazer algo novo, trazer luz, trazer vida a Tua palavra aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós estamos então hoje é o segundo domingo do Advento. E nós escolhemos falar sobre Jesus, o Filho. Domingo passado vimos Jesus, o Filho de Deus, e hoje então nós nos voltaremos para outro título: Jesus, Filho de Davi. Eu quero chamar a sua atenção para o contexto do nosso texto. Se vocês acompanharam e lembram da série sobre Marcos, nós vamos ver que Jesus já estava na sua última semana. Ele estava em Jerusalém, ele tinha ido a Jerusalém para a Páscoa. E então Jesus já estava ali nos seus últimos dias, bem próximo da sua morte. E Jesus, então, ele nesse momento aqui, ele já tinha acontecido o episódio da figueira, a figueira que não tinha frutos e secou. Jesus já tinha tido um embate com os saduceus a respeito da ressurreição. Jesus já tinha feito a segunda purificação do templo, onde ele colocou os cambistas tudo para fora, derrubou todas as mesas. Enfim, muita coisa já havia acontecido aqui. Jesus já tinha falado a respeito do mandamento, né? Um novo mandamento eu vou deixar para vocês. Enfim, muita coisa havia acontecido. E agora, então,
Jesus está no templo, ensinando lá no templo. E vai haver aqui algo interessante, porque Jesus vai tocar num ponto nevrálgico do judaísmo. Jesus, ele vai fazer aqui uma pergunta para os fariseus. Os fariseus eram aqueles homens que eram responsáveis de guardar a lei. Eles eram aqueles que se orgulhavam de cumprir a lei de Moisés à risca, certo? E então Jesus vai fazer a pergunta, vai cutucar a onça com a vara curta, como a gente diz no Brasil. Ele vai tocar na questão do Messias, o ungido de Deus, o prometido, que seria então o filho de Davi, o qual eles esperavam. O Evangelho de Mateus, o evangelista Mateus, começa esse texto assim: estando os fariseus reunidos, no templo, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do filho? Ou melhor, a respeito do Cristo, de quem ele é filho? É a mesma situação, o mesmo texto. Não que Jesus não soubesse o que eles pensavam. Jesus era judeu e sabia muito bem os que os judeus esperavam e pensavam a respeito do filho de Davi, a respeito do Cristo, do Messias, do ungido. E o que eles esperavam? Eles esperavam que o descendente de Davi viesse a assumir o trono. E de onde vem essa questão? Lá em 2 Samuel, tem como colocar o texto para mim de 2 Samuel, por favor? 2 Samuel, perdão. 2 Samuel, capítulo 7, versos 12 a 16. 2 Samuel 12, 7, de 12 a 16, que diz assim: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados pelos homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. O seu trono será estabelecido para sempre. O que está acontecendo? Davi já estava próximo à morte e Deus então vai prometer a Davi que o seu reino seria eterno. Esse é um texto que falava tanto de Salomão quanto apontava para Jesus Cristo. Então o Messias, ele seria um descendente direto de Davi. Seria um filho de Davi que iria assumir o trono. E não é só segundo Samuel que vai falar a respeito disso, Isaías também fala. Na realidade, vários profetas do Antigo Testamento falaram a respeito do filho de Davi. E então o judaísmo se construiu com esse alicerce, esperando o ungido, o Filho de Deus que iria vir e implantar o reino eterno de Davi. Ou seja, restaurar a glória, a riqueza, a economia, o poder político de Israel, principalmente libertando o povo do domínio do Império Romano. Mas olha só, então Jesus, ele vai falar: o que vocês pensam sobre o Cristo? Quem é o filho de Davi? Olha só, não é a primeira vez que Jesus lança uma pergunta como essa, a respeito de si mesmo. Lá em Marcos, no capítulo 8, se vocês recordarem,
houve uma circunstância que Jesus chegou para os seus discípulos e falou assim: escuta, o que o povo lá está dizendo quem eu sou? O que eles pensam a respeito de mim? Ah, tu és o Elias, tu és o Moisés, tu és um profeta, tu és João Batista. E Jesus então volta-se para os discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então dá a famosa resposta que tu és o Cristo. Então, acredita-se que há um interesse de Jesus de saber o que você pensa sobre ele. Quem ele é. Porque quem ele é para você define como você vai viver por ele e para ele. E o que eu quero refletir então com relação a Jesus Cristo, filho de Davi. Jesus aqui, ele vai corrigir essa concepção errônea que os judeus tinham a respeito dele. E a primeira coisa que Jesus vai corrigir, vai mostrar que a sua autoridade revela a sua identidade. Anteriormente, a caminho de Jerusalém, quando Jesus passa por Jericó, vocês se lembram de um episódio de um cego chamado Bartimeu que estava assentado à beira do caminho. E perguntando quem é que estava vindo aquele tumulto todo, eles vão falar: ah, é Jesus. Mas como ninguém levou Bartimeu a Jesus, Bartimeu começa a gritar. E o que Bartimeu gritou? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. E Jesus teve, porque ele é o filho de Davi. Mas ele, acima de tudo, ele é o filho de Deus. E quando Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, o que é que a multidão gritava? Hosana ao que vem, em nome de Davi. Hosana ao que vem, em nome do Senhor. Bendito o que vem, o reino de Davi. Embora o judaísmo não tivesse vendo Jesus como tal, mas as obras de Jesus, o ensino de Jesus, todo o ministério de Jesus deixou muito claro que ele era o Messias, ele era o Cristo, ele era o enviado de Deus. Mesmo que até então Jesus não falasse abertamente sobre a sua messianidade. Quando ele perguntou e Pedro falou: tu és o Cristo, ele pediu para que Pedro ficasse quieto, porque ainda não era o momento de revelar aquilo que nós chamamos do segredo messiânico de Jesus. Ainda não era o momento, mas o fato é que as pessoas que acompanhavam o ministério de Jesus e por onde ele passava, já ouvia como o enviado de Deus, já ouvia como o Messias de Deus, como o Cristo de Deus. E agora então ele vai aqui falar no verso 35, como Jesus diz, como dizem os escribas, no verso 35 de Marcos, que o Cristo é o filho de Davi. Jesus vai lançar essa pergunta: por que os escribas estão dizendo que o Cristo é o filho de Davi? Onde está a base deles para isso? Eles não deveriam conhecer as Sagradas Escrituras. Os escribas não eram os responsáveis pelo ensino do Antigo Testamento dentro do templo, nas sinagogas. Não eram eles que interpretavam os ensinos dos profetas, não eram eles que interpretavam os salmos, não eram eles os responsáveis de ensinar o povo a amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus vai falar: como que eles vão ensinar se eles não sabem interpretar? Porque se eles estivessem interpretando corretamente as Sagradas Escrituras, eles deveriam saber que o Cristo de Davi, ou melhor, de Deus, o filho de Davi, não
não estava relacionado a algo humano, não estava relacionado a um líder político, a um líder que fosse libertar do Império Romano, um líder que fosse unificar o governo de Israel. Eles deveriam entender e interpretar as Escrituras de maneira que eles pudessem ensinar o povo corretamente. Meus irmãos, isso traz uma lição para nós. Não basta ler a Bíblia. Não basta conhecer o que está escrito. É preciso discernimento espiritual. É preciso dependência do Espírito Santo. É preciso buscar em Deus a interpretação correta daquilo que nós lemos, porque nós podemos fazer teologia com qualquer versículo. Ou nós podemos usar a palavra de Deus para cunhar, ou para corresponder, ou para dar a bênção, ou para confirmar desejos escusos do nosso coração. Nós podemos usar a palavra de Deus para simplesmente confirmar algo do meu coração. Era o que eles estavam fazendo. Eles estavam interpretando a lei, eles estavam interpretando o Antigo Testamento, eles estavam interpretando as profecias a respeito do filho de Davi, de acordo com as expectativas políticas, socioeconômicas que eles nutriam. E não exatamente com o que Deus tinha planejado. Deus, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não é um livro mágico. A gente não pode simplesmente falar, vou ver o que Deus está falando comigo, Tony, e abre. Ou só lê-la quando a gente tem algum interesse. Só quando eu quero ouvir algo de Deus. A gente ouve algo de Deus todas as vezes que o nosso coração se inclina para Ele, para a palavra dEle, mas na dependência. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Porque eles viam o Messias como um resolutor, não, resolutor, existe essa palavra, um resolvedor de problemas, que era um problema deles com relação à política e à economia. Mas Jesus então vai frustrar, e Jesus vai dizer para eles assim, bom, então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele vai mostrar que os seus atos, o seu ensino, a sua palavra é autoridade para que ele seja o ungido de Deus. Ele foi reconhecido pelo povo como o ungido de Deus, mas ele vai usar as sagradas escrituras para confirmar de si mesmo, ou testemunhar e testificar de si mesmo. Olha só o que Jesus vai fazer no verso 36. Se der para colocar o verso 36, o próprio Davi falou: pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Jesus está citando o Salmo 110, verso 1, um salmo que faz parte dos salmos messiânicos, ou dos salmos proféticos a respeito da vinda do Messias. E então Jesus vai dizer assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para esses escribas. A primeira coisa que eles precisam saber, e que todos nós precisamos saber: Davi não falou de si mesmo em primeiro lugar, ele falou pelo Espírito Santo. Por isso era um salmo messiânico, por isso era um salmo profético. Ele não falou de si mesmo, ele falou movido pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo prescruta, ele conhece, ele examina o interior de Deus. Mas João também diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, que Cristo é a palavra de Deus.
E se nós cremos que o Pai, o Filho e o Espírito são um, quem falou foi o próprio Deus. Porque Jesus é a palavra de Deus. E ele então está dizendo assim, olha, o que Davi falou, Davi não falou de si mesmo. Davi não estava falando de si mesmo. Davi estava profetizando que alguém superior a ele próprio, alguém maior do que ele próprio, alguém com autoridade maior do que ele próprio, um rei grande, total, absoluto, maior do que Davi, iria vir e implantar um reino eterno, que era o próprio Deus. Por isso, nós precisamos de discernimento para aplicar a palavra de Deus. Nós precisamos clamar a misericórdia de Deus, clamar que Deus traga luz sobre a nossa mente através do seu Espírito, porque essa palavra foi escrita por Ele, e só Ele tem autoridade para ministrar sobre nós e nos sujeitarmos a ela e aplicá-la. Recentemente nós tivemos 2 sermões aqui a respeito da palavra de Deus. Uma da Neuzinha, lá de Calgary, que falou sobre a palavra de Deus, baseada no Salmo 119. E recentemente o Arthur, sua última palavra, sua última ministração aqui na igreja foi a respeito da palavra de Deus. E nós vemos que a palavra de Deus não é amuleto, ela não pode ser usada com displicência, ela não pode ser negligenciada, porque os escribas sabiam o Salmo 110 de cor. Mas não adianta saber se nós não aplicarmos. Mas ele estava interpretando segundo os seus próprios interesses. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é viva porque ela pertence a um Deus que é vivo. Ela foi dita por um Deus vivo. E Deus, esse Deus vivo e essa palavra viva de Deus não tem compromisso com o meu ou com o seu desejo egoísta, com o seu interesse egoísta. A palavra de Deus, ela tem compromisso com o próprio Deus, por isso ele diz que ela jamais volta para ele vazia. Ontem, aqui no Chá das Meninas, nós falamos sobre Jesus, o presente de Deus. E uma das meninas falou assim, mas a gente já estudou isso, e a gente ouviu isso na escola, né, a respeito, eu acho que é a mesma coisa. É verdade, mas a palavra de Deus é igual arroz com feijão, a gente tem que comer todo dia. Mesmo que amanhã você não vai lembrar. Porque ele nos dá sustância. Esse alimento, ele vai entrar no nosso corpo. E o nosso corpo vai tirar todos os nutrientes. O alimento for saudável, né? Vai tirar todos os nutrientes que nós precisamos. A mesma coisa é a palavra de Deus. Ela não aponta para onde eu quero, ela aponta para onde Deus deseja nos guiar. É para lá que ela vai apontar. E então, quando você ler a palavra de Deus, seja o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento, nós precisamos nos perguntar: aonde eu vejo Cristo nessa palavra? Aonde ela me traz mais perto de Cristo? Aonde ela aponta o meu erro? Aonde ela aponta o meu pecado? Aonde ela quer me moldar? Aonde ela quer me transformar? Aonde ela quer me levar para Cristo? Porque às vezes ela aponta o nosso pecado. Às vezes ela traz conforto à nossa alma no momento de tristeza. Às vezes ela nos levanta no momento de depressão. Às vezes ela nos acolhe no momento de dor, de luto, de a saúde quando falta. Mas ela nos leva sempre
sempre para próximo de Cristo, porque ela nos mostra Cristo. E é isso que Jesus estava dizendo então. E Jesus vai dizer assim, Jesus vai dizer, vocês estão falando do mesmo texto que eu? É o mesmo Filho do Homem que vocês creem? E Jesus então vai frustrar essa expectativa messiânica com relação ao Filho de Deus. Como? Jesus vai trazer o verdadeiro significado. Jesus vai colocar as coisas no lugar certo. Então ele vai dizer assim, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo e disse, o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Literalmente, literal no hebraico, lá no Salmo 110, está escrito assim, disse Yahvé ao meu Adonai, disse Yahvé ao meu Adonai. Poderia Davi estar se considerando Adonai? Senhor? Meus irmãos, o que Jesus está trazendo aqui é o que ele já havia dito em certa ocasião, eu e o Pai somos um. Como poderia Yahvé dizer a Davi que Davi estaria sentado à destra do seu trono, sentado à direita do seu trono, porque esse trono já está ocupado, esse trono pertence desde a eternidade ao único Filho de Deus, a Jesus Cristo. E Jesus está dizendo, como poderia Davi estar dizendo que o Cristo é inferior a ele, ou que o Filho é superior ao Pai? Entendeu o que é interpretação bíblica? É o que Jesus estava falando para aqueles escribas. Ele está dizendo assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que Davi estava dizendo, ele estava apontando para um Senhor soberano sobre ele, alguém grandioso, alguém que estaria assentando a esse trono, à direita de Deus, até que Deus colocasse os seus inimigos aos seus pés. E não estava falando de nações, não estava falando de governos, mas estava falando de todas as potestades e todos aqueles que se levantam contra o Filho de Deus. Paulo disse que Jesus viria na plenitude dos tempos, no momento certo, no momento ideal. Então, o que Jesus estava ensinando a eles ali é que ninguém poderia assumir a esse trono de Davi que não fosse o próprio Cristo, o Filho de Deus. Por isso, ele era o único que podia ser esse descendente de Davi. Eles esperavam restaurar o governo do seu pai. Eles esperavam que o reino de Davi surgisse ainda maior, que esse descendente fosse levar Israel a uma riqueza tal que todos os governos do mundo iriam ser unificados a Israel. Eles achavam que esse líder político iria ser alguém, não apenas um descendente da linhagem de Davi, porque Davi tinha muitos filhos, muitos descendentes, mas ou ungido, ou escolhido, alguém que Deus iria levantar, e eles esperam até hoje. Alguém que se levante de maneira poderosa, grande. E então, esse Messias vem frustrando essa expectativa. Ele vem como servo, ele vem humilde, ele nasceu numa manjedoura, ele disse que não tinha onde descansar a cabeça, ele disse que ele veio para servir, que ele veio para fazer a vontade do
pai. Ele disse que não tinha nada, mas que o seu reino era eterno. Esse filho veio para inaugurar o reino de Deus. Um reino que iria sim romper fronteiras, mas fronteiras de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações. Ele iria sim formar um povo, ele iria sim formar um povo não apenas de judeus, não apenas israelitas, não apenas os descendentes de Abraão no sentido sanguíneo, mas ele iria formar um povo de gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Então, ele veio para unificar, mas um reino eterno, um reino glorioso, um reino grande. E esse Cristo foi rejeitado, esse Cristo foi humilhado, esse Cristo foi morto, esse Cristo foi crucificado, mas esse Cristo ressurgiu e ele diz que ele vai voltar. E esse Cristo já está coroado, ele já está em glória, ele já tem o trono nas mãos, ele já tem o seu povo formado, ele só está esperando o Pai dizer: vai, pode descer. Meus irmãos, era como uma escama caindo dos olhos daqueles que ouviam Jesus. Era como se Jesus perguntasse para eles assim: agora vocês entendem o que vocês leem? Que a raiz de Jessé veio, o renovo veio, o rebento surgiu, o trono está ocupado. Não da maneira como vocês queriam. Um filho, um rei, que tocou leprosos e curou, que deu vista aos cegos, é verdade, que fez paralíticos andarem, mas acima de tudo, um rei, um filho único, capaz de nos livrar da morte eterna, nos salvar da condenação eterna, para nos levar para um reino eterno, de paz. Por isso fica a pergunta aqui: nós estamos entendendo o que nós estamos lendo? Quem é o filho de Davi para você? De onde vem a tua esperança e a tua salvação? Porque às vezes nós estamos como os judeus, esperando um Salvador. Não um Salvador para a nossa alma, mas para os nossos problemas. Jesus não veio para resolver problema. Jesus veio para resolver um problema, o pecado. E esse ele fez e resolveu. Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o filho de Davi. Pai, a minha oração nessa noite é que nós possamos ter zelo com a tua palavra, não apenas lê-la, mas buscarmos o discernimento do Espírito Santo para poder compreender. Obrigado por tantos homens e mulheres que o Senhor levantou, que têm estudado com esmero essa palavra e nos ajudado a compreendê-la, Senhor. Louvado seja o teu nome por isso. Pai, obrigada, porque o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso soberano, aquele que veio em honra e glória e que nós ansiosamente aguardamos, é o filho de Davi. Não um filho na carne e no sangue humano, mas o teu filho amado, ungido, separado, escolhido do Senhor, que veio para nos libertar sim das trevas, do império, não do império romano, não de um governo corrupto como temos tantas vezes, mas veio para nos libertar do império das trevas. E louvado seja o teu nome, Jesus.
porque o Senhor veio. Ajuda-nos, Pai, a olharmos e compreendermos o Senhor, mas acima de tudo, a vivermos para o Senhor. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas
Nosso grupo de jovem, toda sexta-feira, às 7 horas, tá, irmão? Nós mudamos o nosso youth, atendendo a pedidos. Nós começamos agora a partir das 7 horas até as 8, 8h30. Então, nós continuamos aí até as 7h30, até as 8h30 aí, tá bom? Quem tiver um jovem aí que quer participar com a gente, vai poder estar com a gente lá, para a gente poder estudar a palavra de Deus. Essa semana nós tivemos um testemunho de uma jovem lá, foi muito bonito. Sexta-feira vamos continuar, porque era muito grande a história dela. E peço a igreja que continue orando por esses jovens, tá? Vamos estar em oração por eles aí, porque não é fácil, irmãos. Nesse mundo digital de hoje, esse mundo da facilidade, acessibilidade, tudo na mão, é muito difícil. A gente manter os jovens aí diante de Deus, diante da palavra, com temor ao Senhor. Então, nós como os líderes dos jovens pedimos à igreja que esteja ajudando a gente em oração por esses jovens aí. Futsal também mudou o horário, atendendo a pedidos aí dos peladeiros de plantão. Estavam reclamando aqui que estava tendo pouco tempo de jogar bola, então vai ser de 8, a partir das 8 às 10h30. De 8 às 10h30. Então está todo mundo convidado. É só trazer a chuteira e não paga nada. Os homens de honra também, os que não participaram ontem perderam. Acho que foi bênção, né? Tempo bom. Café de homem mesmo. Obrigado pela mulherada que deixou a mesa arrumada. Mas vocês viram na foto a bagunça organizada nossa, né? Não tinha xicrinha, né? Com as criançadas. Copo plástico mesmo. Né? Deixou chique, né? A gente até usou, mas no começo eu fui no copinho plástico. Tinha até xícara, mas os caras pegou o plástico. Tudo no copo, O Marlon já veio preparado, já veio com o Tim Hortons dele. E estou falando agora, acho que em janeiro a gente terá o próximo, estou ainda vendo a data e certo. E também no PG, sexta agora tem PG, dia 12. Só isso. Isso aí. Fala aqui, qual é que é a organização lá, né? Gente, o nosso jantar e culto de Natal. Então já fiquem reservados. Dia 24 começa às 7 da noite, tá bom? Todos estão convidados a trazer um prato salgado, uma sobremesa. O meu pedido é para não trazer sorvete. Nós estamos com muito sorvete. Nós não temos nem mais lugar para guardar sorvete aqui na igreja, gente. Então, assim, sorvete já tem, tá bom? Mas podem trazer um pudim, um pavê, né? Um banoffee, uma torta de limão, enfim. Eu sei que, mas dia 24, então nós vamos ter o nosso culto, qualquer coisa vocês entrem em contato. Mas vai ser lançada a lista lá para a gente escolher os pratos, mas principalmente, gente, você é muito mais importante do que qualquer comida, tá bom? Pode trazer convidados, isso é o de menos, o que a gente quer é você aqui. Nossa passagem de ano, como foi o ano passado e o ano anterior, nós começaremos às 10 da noite e nós não teremos jantar. Nós teremos aí como é que fala? Petiscos, quitutes, petiscos, teremos coxinha, fig foods, enfim, é só um coquetel, tá bom? O importante é nós passarmos juntos e entrarmos o ano na presença do Senhor. Esqueci alguma coisa, Thalícia? Tem mais algum aviso? Não? Só isso? Vamos ficar de pé? Teremos novidades, viu? Logo. Mas fiquem no aguardo. Deus tem grandes coisas para nós e tem nos abençoado. Pai querido, muito obrigada por esse tempo na tua casa. Sei que as nossas vozes se reuniram
com os nossos irmãos em adoração ao Senhor por todo mundo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ajuda a louvarmos o Teu nome. Obrigada porque o Senhor tirou cada um de nós aqui da nossa comodidade no dia de hoje, no dia frio, que talvez seria tão mais gostoso estarmos em casa, mas o Senhor nos moveu pelo Teu Espírito. Pelo menos nós ouvimos a Tua voz. E obrigada, Senhor, por estarmos aqui. A minha oração é que o Senhor nos dê uma semana maravilhosamente abençoada. Que o Senhor esteja guardando a cada um aqui, Deus, aqueles que trabalham pelo lado de fora, nesse inverno. Pedimos a mão do Senhor aquecendo, dando segurança. Abençoa aqueles que dirigem, Pai, que trabalham, como nosso irmão Mateus, que trabalha como Uber. Que o Senhor o guarde nas estradas. Pai, eu peço que o Senhor livre os nossos trabalhadores, os nossos irmãos de todo tipo de acidente. Abençoe os nossos estudantes que estão na reta final, Jesus, com provas, com exames. Que o Senhor os abençoe, dê uma mente descansada. Ajude, Senhor, nessa pressão de fim de ano. Guarda nossos lares, alcança aqueles que estão enfermos. Eu peço que o Senhor visite cada lar, visita a nossa irmã Cel, a Alice, que está doentinha, visita, Senhora, continue com a tua mão sobre a Rebeca, e que o Senhor derrame saúde sobre o teu povo. Nós cremos porque o Senhor é Deus que cura. Pai, eu oro pedindo que o Senhor esteja abrindo portas de trabalho para aqueles que estão em necessidade, que o Senhor possa estar provendo, Deus, para o teu povo. Eu oro pedindo que a nossa mente, o nosso coração esteja guardado em Ti, e que as nossas crianças estejam, Deus, protegidas pelo Senhor nas escolas, nas creches. Seja, Deus, de toda a seta do maligno contra a mente, contra o coração, contra a fé e a integridade das nossas crianças, que elas sejam guardadas pelo Senhor. Eu oro, Pai, pedindo que a provisão alcance todos os nossos lares, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Davi, o Messias, o ungido, o Rei de Deus, a consolação, o ensino do Espírito Santo e o amor de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar. Vão em paz, que o Deus da paz te abençoe e te guarde. Amém. Dê um abraço bem gostoso.